nos tornar aquilo que Deus determinou que seremos. Mas nós estamos vivendo em um tempo em que as pessoas não estão mais suportando processos, nem vários. Então as pessoas, nós nos nossos tempos não estamos mais tendo aquela firmeza, aquela constância na oração. Nós não dedicamos mais tempo à oração do que em outra coisa. Hoje é comum e está sendo aceito, normalizado, porque a igreja ela está secularizada. A influência é muito grande. E se nós não despertarmos, e se Deus, por amor, bondade e misericórdia, não derramar o seu Espírito, muitos de nós vão se esvair, se deixando levar pelas ocupações. Nós achamos que podemos negociar princípios e propósitos de Deus por causa dos nossos propósitos. E Deus não negocia e não negociará, porque Deus é imutável. Eu não tenho que ajustar o propósito de Deus na minha vida. É minha vida que tem que ser ajustada ao propósito dele, porque o propósito de Deus é maior. E o profeta Abacuque, este homem estava gritando, desesperado, prostrado, caído. Aí no capítulo 2 ele dá uma pequena melhorada, porque ele faz uma queixa a Deus no capítulo 1. Do versículo 1 ao versículo 4. No versículo 5 Deus responde ele. No versículo até do 5 ao 11 Deus fala com ele. Aí Deus diz assim para ele: adiante dele, Deus diz assim: vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias a obra que vos não crereis quando vos for contada. Porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e apressada. Que na verdade esse nome apressada é amarga e terrível. Então Deus suscitou uma nação terrível, que elas estavam dominando tudo na época. E Deus usou esta nação como juízo para o seu povo. Aí no capítulo 2, Deus também diz para ele: mas esta nação que eu vou suscitar para correção e juízo do meu povo, eles errarão perante mim, porque eles atribuirão estas conquistas e esses feitos ao Deus deles. E aí eles também amontoarão, e eu também virei, e eu julgarei esta nação. E Deus julgou os caldeus. Mas nós estamos vendo alguém que está oprimido. Eu não vou falar deprimido, mas oprimido, aflito, angustiado, sem esperança, impaciente pela paciência de Deus. Ele gritar. Agora a gente precisa entender qual foi a virada de Abacuque, que no capítulo 3 ele se recompõe, se coloca de pé e ele muda o quadro dele. Porque o capítulo 3 ele é um canto, é uma oração em forma de um cântico. E Abacuque, como é que esse homem levanta? Aí no capítulo 2, os irmãos lá em casa, ele fala do 5 ai. Ai na Bíblia, no Antigo e Novo, é juízo de Deus sobre a nação opressora, sobre os caldeus. E depois ele se coloca na brecha, no meio da crise, da aflição e da angústia. Ele diz assim: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei. Então Abacuque estava aflito, estava em crise, mas ele diante de Deus estava posicionado. Ele diz: eu vou confiar no Senhor. A questão que nós estamos vendo aqui é que a oração de Abacuque ela é diferente das nossas orações. Nós, quando estamos em crise, aparentemente em beco sem saída, quando nós estamos em lutas, quando nós não estamos vendo outra coisa senão o mar, senão montanhas ao nosso redor, quando as circunstâncias nos oprimem a ponto de tirar o nosso ânimo, as nossas orações é lamento e murmuração por aquilo que estamos passando, e nós pedimos insistentemente para que Deus mude o quadro. Senhor, me livra disso aqui.
Senhor, tirei isso aqui de mim. Por que eu estou assim? E assim ele vai pedir ajuda, oração para ir para outro. Agora Abacuque ele nos ensina a fazer o correto. Como que é a oração de Abacuque? Abacuque ele vai se fortalecer. Por que ele se levantou? Porque Abacuque, nesta oração dele, se ela é em forma de canto, ele tem 3 tempos: passado, presente e futuro. Então Abacuque ele se levanta e ele se reconstrui, se reconstitui, se reconstrói diante de Deus, quando ele lembra o Deus que foi com seus antepassados lá no passado. E esta palavra, nós na Bíblia, está aqui os mestres, os professores, essa igreja é muito nutrida em palavra e ensino bíblico. Nós sabemos que todo texto, nós não podemos ir direto com a aplicação e muito menos com o nosso entendimento daquilo que a Bíblia está falando. Primeira coisa é interpretar como a Bíblia está falando e interpretando, e aí eu tenho que ter o entendimento da interpretação bíblica na minha mente. Por isso que tem um que de um jeito, mas ninguém pode mudar a interpretação dela. E este versículo aqui é muito comum, a gente vê muitos usando este versículo, dando ênfase apenas à aplicação dele, quando diz assim: aviva, Senhor, a tua obra, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, no meio dos anos a notifica. Esta palavra aviva aqui não é do hebraico avivamento, que nós conhecemos como derramamento de poder, glória, presença, unção, movimento. Esta palavra do hebraico aviva aqui em Abacuque, ela repete, faz de novo nos nossos dias o que o Senhor fez nos dias passados do nosso povo. Ele está pedindo para Deus repetir, para fazer de novo aquilo que Deus já havia feito. Ele estava dizendo: Senhor. Aí ele começa até o versículo 16, lembrando, o Deus veio de Temã e ele veio de Parã, no versículo 3. Aqui ele está falando de acontecimentos passados. Ele está falando que o Senhor veio de Temã. Temã e Parã eram 2 distritozinhos, cidadezinhas pequenas, que quando Deus tirou Israel do Egito, Israel passou por elas. E quando ele fala dos montes, ele está falando, quando fala da rocha, da espada, ele está falando de Moisés. Então ele diz: Deus é o mesmo. Se Deus é o mesmo, Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele irá fazer também nos nossos dias. Aí ele começa a clamar e dizer que é um tempo certo. Aí depois ele vai dizendo: o sol e a lua, no versículo 11, pararam nas suas moradas. Ele está fazendo inferência aos dias de Josué, pastor Manuel. Ele está dizendo. Aí quando ele diz, quando ele fala das flechas, das guerras, ele está fazendo referência também ao tempo de Davi. Então o tempo passado, quando eu lembro do que Deus fez no meu passado, eu me alegro. Eu confio em Deus, porque eu sei que Ele é imutável e Ele era, é e será. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o passado, qual é o presente de Abacuque? Abacuque está dizendo: ainda, porquanto, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca. Esse é o tempo presente. A videira, a figueira e a oliveira são as 3 principais árvores, e elas serviam de mantimentos, dizimavam-se delas. O azeite, a azeitona, a qual espremia para extrair o azeite,
E o primeiro dava-se aonde? Na casa de Deus para os sacerdotes, depois para levar para casa. E as oliveiras não estavam produzindo nem para Deus, nem para os sacerdotes e nem para levar para casa. Aí um tempo futuro, no passado ele lembra dos feitos de Deus, ele se alegra, ele confia em Deus. No tempo presente ele fala da realidade que eles estavam tendo, a crise, o declínio do povo, a condição que se encontrava o povo. Mas no futuro, o versículo 18 ele diz: todavia eu me alegrarei. Abacuque não diz que eu me alegro naquele dia presente, ele diz: todavia eu me alegrarei, ou seja, amanhã eu estarei alegre, depois de amanhã eu continuarei alegre, daqui uma semana eu estarei alegre. Enquanto eu viver, eu confiarei, me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Porque ele diz: Jeová, o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como das servas ou corças, e me fará andar sobre as minhas alturas. Quando ele cita isto aqui, ele está fazendo aquilo que ele está repetindo o exemplo de Davi, porque Davi que orou assim lá em 2 Samuel. E eu quero te dizer que aquilo que estava afligindo Abacuque, por isso que o livro de Abacuque é conhecido como o livro da fé, o livro do Emuná, que é a fé crescente. E como você tem